Eu quero saudar a você, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 12, intitulada O Filho e o Espírito. E este vídeo aqui é o vídeo da aula tradicional deste canal, onde nós disponibilizamos para você um roteiro como esse, baseado no estudo da nossa lição, mas com uma didática um pouco diferenciada. Sendo assim, o nosso estudo hoje, o Filho e o Espírito, será dividido em 3 tópicos. O primeiro, o Espírito no ministério do Filho. O segundo, a interação entre o Espírito e o Filho. E terceiro, as escolhas do Filho. Essa lição, sendo a 12ª lição, nós já encontramos alguns temas que vão ser repetidos, alguns temas que, enfim, não é novos para nós e muita coisa para aprender necessariamente. Mas algumas coisas são importantes de nós revisarmos e nós tentamos da melhor forma possível trazer uma aula coerente, didática e que seja de acrescentar, não é, no conhecimento para os nossos alunos. Então, no primeiro tópico, o Espírito no ministério do Filho, nós vamos dividir em 3 subtópicos. Primeiro, concebe o Filho no ventre de Maria. Segundo, capacita o Filho no ministério terreno. Terceiro, opera e aplica os méritos da redenção no crente. Então, você que leu a lição sabe que o comentarista focou, não é, na participação do Espírito Santo em relação ao Filho enquanto estava aqui na Terra, mas também depois que ele saiu, a sua obra complementando conforme o plano de Deus Pai. Primeiro subtópico, veja, concebe, no caso o Espírito Santo, concebe o Filho no ventre de Maria. E se você é a primeira vez aqui, este roteiro está disponibilizado para você gratuitamente. Está aqui na descrição deste vídeo, tem aquele maisinho, você abre ali e tem um link, roteiro, link, e aí você abre e vai encontrar o PDF deste estudo. Lucas capítulo 1 e versículo 35 é onde está o versículo central e este é também o texto áureo, né, da nossa lição. E você vai perceber que todo o primeiro tópico, página 85 e 86 da nossa lição, está baseada neste subtópico aqui, na questão do Espírito fazendo parte da conceição, né, do verbo no ventre de Maria. Então, Lucas 1:35 seria o resumo de tudo isso, que diz: E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nós conhecemos este texto e lendo o comentário fica bem claro que é uma conversa entre o anjo para com Maria, explicando como seria isso. Depois da pergunta dela, primeiro há o anúncio de que ela teria um filho e ela pergunta como seria isso, e a explicação do anjo da parte de Deus é essa que nós lemos. Ou seja, o anjo explica que haverá uma participação do Espírito Santo ativa, milagrosa, e esta participação fará com que este filho que ela tenha seja o Filho de Deus. Então até é importante que ela não conheça homem, ou seja, que ela seja virgem, para que isso pudesse ser uma realidade plena. Então está aí a participação do Espírito Santo no conceber, né, do menino Jesus, do feto dentro do ventre de Maria. Segundo lugar, capacita o Filho no ministério terreno. Então neste nós vamos estar lendo alguns outros versículos um pouco mais para nós aprendermos aquilo que o pastor no tópico 2º ele gasta bastante tempo e bastante textos explicando sobre isso. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E este texto continua. Ora, este texto aí de Lucas 4 é o mesmo texto de Isaías, mas agora lido pelo próprio Jesus no começo de seu ministério e identificando diante daqueles que o estavam ouvindo que ele, até ele diz no final deste texto aí, que agora chegou o cumprimento desta profecia, ou seja, ele era este sobre o qual o Espírito do Senhor haveria de estar e ungir para este propósito de evangelização, para este propósito de cura, para este propósito de libertação, aquilo que hoje nós conhecemos como o Evangelho de Cristo Jesus, o fruto prático do Evangelho. Jesus tinha sido ungido pelo Espírito Santo para tal obra. E aí é bem interessante ler no comentário da revista o que significa isso. Significa que o poder que Jesus acessava era um poder espiritual permitido, alcançável, capacitado pela pessoa do Espírito Santo. Então, o comentarista diz, olha, ele tinha os atributos naturais, os incomunicáveis,
Nós temos falado isso em algumas lições. Nós ensinamos para os irmãos que ele deixou, né, no capítulo 2 de Filipenses, há palavras que suficientemente mostram que ele deixou estes atributos ao tornar-se homem. No entanto, o pastor Douglas, ele explica de uma outra maneira. Ele diz, olha, ele não deixou, mas ele não usou. É muito interessante você ter situações para usar o seu poder espiritual e você deixar de usar o seu e usar o do Espírito Santo segundo o querer do Pai. Não me faz muito sentido, mas de uma ou de outra maneira, pela graça de Deus, nós não podemos negar a verdade que a Bíblia diz. Qual foi? É que as ações do Filho eram capacitadas pelo Espírito Santo. Amém? Então, uma outra forma de explicação disso não vai mudar exatamente porque nós somos crentes e colocamos a Bíblia no lugar certo como autoridade para nós. Então, quando eu ou o pastor Douglas ou outros teólogos, professores, tenham pequenas diferenciadas posições em relação a isso, nós não podemos, que Deus nos guarde, fugir da verdade que a Bíblia nos ensina. E ela é única e simples neste sentido. É que a atuação do Filho, se ele tinha guardado, fechado, ou se ele tinha deixado, de uma ou outra maneira, toda a sua atuação, e se você leu este segundo tópico, você vê que é explícito no comentário do pastor, com muitos versículos bíblicos, ele coloca aqui, a capacitação do Espírito Santo para toda a atuação espiritual do Filho. Lucas capítulo 5, versículo 17. Então, no primeiro texto a gente viu que o Espírito o ungiu para este propósito, para este ministério. 5:17 diz, e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém. Aí veja aí o que diz no final. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Esta terminologia virtude do Senhor é semelhante àquela que a gente acabou de ver na profecia de Isaías, que Jesus leu. A virtude do Senhor trata-se da operação do Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez, Deus ali na pessoa do Espírito Santo estava usando a Jesus para curar. Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus responde isso em função de alguns terem acusado a ele de estar expulsando demônios pelo próprio espírito demoníaco. Então Jesus explica, um reino não pode estar dividido, lutando contra si mesmo. E ele disse, eu não estou expulsando por Beelzebul, mas se eu estou expulsando por Deus, pelo Espírito de Deus, ou seja, se o poder que opera em mim é do Espírito de Deus, então eu quero que vocês entendam que algo extraordinário está acontecendo aqui. O reino de Deus está entre vós. Ou seja, Deus está aqui através não só agora do verbo encarnado, mas da operação do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos não só para cura, nós vimos no versículo passado, agora para expulsar os demônios. Nós vimos na profecia de Isaías para várias manifestações deste evangelho, todas elas vinculadas com o poder do Espírito Santo de Deus operando na pessoa de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 38. Nós selecionamos alguns textos aqui, porque o pastor nos colocou mais textos ainda, para vermos isto bem evidenciado na Bíblia Sagrada. Mas veja, aí já é uma pregação de Pedro falando sobre Jesus, que diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos os três pessoas da Trindade mencionadas neste texto aí, entendendo que o projeto, aquele que decidiu que assim seria, é a pessoa de Deus Pai, e nós temos estudado neste trimestre consistentemente isso, como num projeto funcional de uma trindade, é um mistério de Deus, só tem até tanto que a gente pode entender, mas o quanto se pode entender, nós temos com cautela, diligência e temor aprendido sobre a trindade, e aí está um texto que Deus, neste projeto da salvação, ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. E você vai observar comigo que a igreja, sendo o corpo de Cristo, você vai ver no fim do ministério de Jesus, Jesus anunciando que este Espírito Santo viria agora para estar com este corpo chamado igreja, que é o corpo de Cristo, o qual continuaria a obra que Jesus começou. Claro que Jesus não veio só para evangelizar, ele veio ser o Cordeiro perfeito, ele veio tornar-se o sumo sacerdote dos bens futuros, à semelhança de Melquisedeque, mas este de um santuário eterno. O que Jesus veio fazer é muito mais amplo, mas em parte, no tocante à igreja, no tocante à evangelização, ao evangelho chegar a
todas as pessoas, todas as etnias. Esta foi a continuação deste trabalho através do seu corpo espiritual chamado a igreja, e por isso é do projeto do Pai enviar este Espírito e esta unção e esta virtude sobre a igreja. Para quê? Primariamente para evangelizar, para fazer esta obra que Jesus começou a fazer. Então faz sentido de que nós convivamos com esta mesma realidade espiritual. Nós vemos Jesus operando determinadas coisas que hoje em nós são operadas pelos dons do Espírito. Nós vemos Jesus convivendo com algumas realidades espirituais que hoje nós, por termos o Espírito Santo, ainda que talvez não batizados ou não com algum dom, podemos acessar pela presença do Espírito Santo em nós. Então faz sentido que seja assim. A diferença, com certeza, é grandíssima, é total. Ele era o Verbo e nós somos humanos. Ele foi a primícia dos que dormem, a ser ressuscitado, e é uma promessa para nós que nós estaremos, ainda que criaturas, um dia com ele por toda a eternidade. Então o Espírito Santo é ativo no ventre de Maria para que o filho se torne um bebê, se torne um homem, venha a encarnar-se, este mistério maravilhoso. O Espírito Santo também é aquele que capacita espiritualmente no poder de Deus a pessoa do Filho, porque o Filho encarnou-se, o Filho tornou-se homem. Ele não deixou de ser o Filho, por isso ele é 100% Deus, ele não pode ser outro. No entanto, ele saiu de uma realidade que ele era completo, eterno, de uma situação, de um lugar da eternidade, e ele veio a esta dimensão terrena, mas mais do que terrena, a esta dimensão presa a um corpo, ou seja, a humanidade. Ele era perfeitamente homem. Letra C. O Espírito é quem opera e aplica os méritos da redenção no crente. É outro tema que o pastor Douglas colocou para nós aqui. Jesus pregou o evangelho, Jesus pregou esta salvação, mas é o Espírito Santo quem atua a prática desta salvação, a vida e os méritos, ou seja, o que é fruto desta salvação em nós, é o Espírito Santo que faz uma realidade. João capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o texto: respondeu Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja que Jesus está explicando que este novo nascimento é vinculado com um nascimento espiritual da parte do Espírito com E maiúsculo. Ambos os versículos mencionam, é este Espírito, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja, essa é uma saudação de Pedro aos santos, aos crentes, que na sua saudação inspirada pelo Espírito Santo, ele chama estes crentes de eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus Pai conhece aqueles que são salvos, que aceitam o caminho da salvação e permanecem nele. Ele não os predestinou para este lugar, mas ele conhece quem são estes. Então, estas pessoas que formam a igreja são eleitas, ou a igreja é eleita, e estas pessoas que compõem a igreja espiritual, a igreja universal de Cristo Jesus, aqueles que permanecem, são eleitas porque Deus já sabe, na sua presciência, já os vê como tal. Então, é uma palavra muito própria que a palavra de Deus deixa para nosso entendimento aí. Estas pessoas que são eleitas segundo a presciência de Deus, foram eleitas em santificação do Espírito. Então, é o Espírito Santo quem separa, quem transpõe, quem faz esta obra de separação, de santificação, de aprimoramento desta pessoa que antes estava numa situação de pecado e de falta, juízo, inimizade para com Deus, agora tornando-se um filho de Deus. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, as coisas que nós conhecemos como crentes, coisas espirituais, mistérios espirituais, são-nos possível de entendimento por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Espiritualmente, algumas vezes, algum texto de Paulo que diz que os
ímpios, aqueles que não têm Deus, que não têm o Espírito de Deus, não conseguem discernir, não conseguem entender, porque são coisas espirituais discernidas pelo Espírito Santo. Então, não só o processo da redenção, do novo nascimento, mas a aplicação e os méritos, ou seja, a continuidade desta obra salvífica em nós, a igreja, todos são operação, participação, obra direta do Espírito Santo de Deus. Segundo tópico, a interação entre o Espírito e o Filho. Primeiro subtópico, o Filho envia o Espírito. Segundo, o Espírito testifica do Filho. Terceiro, o Espírito glorifica o Filho. Ora, os textos que estão aqui são textos que Jesus está explicando o que vai acontecer. No entanto, nós já vivemos o tempo do Espírito Santo ter vindo, portanto, já se cumpriu e nós conhecemos bem agora o que Jesus estava falando. Não estamos mais falando no ministério de Jesus, mas na continuação da obra da salvação, no tocante agora à igreja, a esta salvação oferecida a todo mundo. Então, o Filho é quem era suposto enviar o Espírito, e Jesus disse que faria isso. Veja, Lucas capítulo 24 e versículo 49, o texto diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus já tinha explicado no seu ministério que ele enviaria o Espírito Santo. Nós vamos até ler alguns versículos desse daqui a pouquinho. Mas agora, ressuscitado, já, ele fala aos seus discípulos isso. Ele já estava prestes a voltar de vez para onde ele não seria mais visto pelos seus discípulos, no caso, para o lugar onde ele veio. Mas ele aparece e diz: eu vou enviar a vocês a promessa de meu Pai. Esta promessa é o Espírito Santo de Deus. E ele disse: aonde vocês fiquem até que recebam esta presença, esta pessoa do Espírito Santo que vai causar, que vai vos batizar. Nós já conhecemos essa terminologia depois. Ou, como disse Jesus aí, vem a revesti-los de poder. Atos capítulo 2 é o cumprimento desta palavra de Jesus. Vamos ler o versículo 4 e depois o 32 e o 33. Diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Veja, Pedro está pregando, explicando o que aconteceu ali. Atos 2 e 4, nós vimos o que aconteceu. Na pregação de Pedro, ele diz: olha, esse Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele morreu e ele ressuscitou. E quando ele foi exaltado à destra do Pai, é o último versículo que nós lemos aí. Olha Pedro explicando. Ele recebeu do Pai a promessa. Lembra que Jesus falou? Nós acabamos de ler Lucas 24, 49, que ele diz: eu vou enviar para vós a promessa do meu Pai. Pronto. Ele estando junto ao Pai, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou sobre vós, sobre a igreja. Então, Jesus foi quem derramou o Espírito Santo. E este Espírito Santo veio para ficar. Então, aqueles irmãos que estavam ali no cenáculo reunidos, receberam a virtude do Espírito Santo, que veio agora não só para operar em determinados momentos, como no Antigo Testamento, mas para operar na semelhança de como operou com Jesus, porque o Espírito Santo ungiu a Jesus e permaneceu operando com ele durante todo o seu ministério. E nós já falamos aqui nesta lição do paralelo deste projeto do Pai, de que o corpo espiritual de Cristo, chamado igreja, daria continuação a esta obra. Amém? Porque este é o projeto do Pai. Pronto. Aí Pedro explica. Ele recebeu o Espírito Santo e derramou sobre vós isso que vocês vêm ouvir. Agora, no versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas, sendo a característica do batismo, deste momento de ter sido revestido deste poder espiritual, cuja obra principal é uma obra espiritual, dois trabalhos, duas obras de Deus que começou em Cristo, agora através da igreja. O evangelismo, a propagação do evangelho e a edificação desta igreja. Segundo subtópico, o Espírito testifica do Filho. João capítulo 15, versículo 26 diz: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Veja que nós falamos, Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, explicou o que aconteceu no céu. Mas Jesus já estava dizendo desde antes que era projeto do Pai e que ele haveria de enviar.
Ele disse, eu vou receber da parte do Pai. Quem é este? É uma outra pessoa, ele é o Consolador. Pessoas até comentaram aqui no meu canal, não sei por que vem comentar isso no meu canal, mas tudo bem, a tentativa dele dizer, olha, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força. Se ele fosse uma força, ele não seria o Consolador. Amém? Ele não seria o ajudador. Ambas palavras, traduções do grego para esta colocação de Jesus. Então ele vem com uma obra a ser feita, e é o Filho que está falando, está dizendo que é o Pai que vai mandar. Também aí claramente as três pessoas da Trindade, claro que eu entendo, até entendo com piedade aqueles que vêm diferente porque temem que estão adorando três deuses, que não pode existir isso. Eu entendo que é complicado para mim também, porque isso é mistério. Mas como eu disse anteriormente, o que nós não podemos fugir, seja qual for a nossa explicação, a nossa dificuldade, nós não podemos aniquilar a verdade do que está escrito, porque esta palavra é a palavra de Deus. E aí está mais uma prova de que este Consolador seria enviado da parte do Pai, mas este Espírito da verdade testificará de mim. Então, uma das obras centrais do Espírito Santo é dar testemunho da obra que Jesus veio fazer. Aleluia! Como falou muito bem o pastor Douglas Batista para nós aqui neste comentário, como eu disse, são poucas coisas novas, mas é importante nós revisarmos. Qual é? É que a obra do Espírito é cristocêntrica. A graça, o tempo que nós vivemos é cristocêntrico. A salvação está vinculada a Cristo e a obra do Espírito que atua na igreja testifica do Cristo, do Filho de Deus, do Messias, do Salvador, da obra que Cristo veio fazer. Ele disse, foi Jesus que disse, eu comecei e vocês vão dar continuidade. Ele diz, importa até que eu vá, para vocês receberem, darem continuidade. Vocês falam coisas maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, a igreja estava dando continuidade a esta obra, outra obra que Jesus fez, a igreja nunca poderia fazer, nem ninguém jamais. Mas esta obra de espalhar o evangelho que Jesus começou a fazer, João Batista foi o precursor, Jesus começou a fazer esta obra e a igreja teve este prosseguimento que da parte do Pai aprove assim, não estaria em nós tamanha capacidade de virtude, de força espiritual, não houvesse o Espírito Santo estando conosco, mas ele está. Então este Espírito, ele testifica do Filho e, em terceiro lugar, o Espírito glorifica o Filho. João capítulo 16, versículo 14, disse Jesus, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito não tem uma obra entre nós criativa. Muita gente, e alguns já até comentaram acerca de algumas colocações que eu faço, dizendo, nós não podemos colocar o Espírito de Deus em uma caixa. Não, nem podemos nós, nem seria possível. Mas o que esta pessoa e algumas outras pessoas estão explicando ou tentando dizer por estas palavras, é que o Espírito, ele pode fazer coisas diferentes, que talvez estejam fora da nossa expectativa, talvez choque alguns de nós, mas que é tudo do Espírito de Deus. E eu quero usar estes textos de Jesus, junto com a confirmação daquilo que a Bíblia deixou para nós, que não é bem assim. O Espírito não tem interesse de glorificar-se a si mesmo. O Espírito, na sua função dentro da Trindade, ele completa a obra do coração do Pai, efetuada pelo Filho. A Trindade é uma em espírito, uma em propósito, uma em essência, seja qual for a palavra que nós humanamente tentemos explicar, é um Deus. Eles não estão e nunca estariam em competição de um para com o outro. E quando nós aprendemos, como estamos vendo aqui, em suas funções esta obra, elas concorrem para um mesmo objetivo, cujo centro da nossa atenção como vítimas da graça de Deus é na pessoa de Jesus, porque por ele fomos salvos, ainda que o projeto foi do Pai e a operação em nós seja do Espírito. Amém? Mas aprove a Deus colocar, entre aspas, o holofote na pessoa de Jesus, na obediência de Jesus, no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus, porque foi por causa dele que nós pudemos alcançar a salvação. Então esta Bíblia aqui está falando conosco. O centro está aí, mas a operação dos dois concorre para a mesma coisa. Então eu vou fechar no assunto das novidades espirituais. O Espírito não tem nenhum interesse de trazer novidades espirituais. O que é que ele ganha com isso?
absolutamente nada. Não só ele não tem interesse, é determinativo da parte do Pai, que é o mesmo com ele em espírito, em essência e propósito, trabalhar dentro daquilo que ele revelou. Aleluia. Com isso eu quero dizer, concordando com o nosso pastor aqui, que estes excessos em criatividades que saem fora dos exemplos e da prescrição bíblica não são do Espírito de Deus. Jesus disse o que aconteceria e o Espírito de Deus usou a Paulo nas suas cartas para descrever ainda mais profundamente o que aconteceria. E no passar dos anos da igreja, no tempo que a igreja viveu esta realidade da virtude plena do Espírito Santo através do batismo e dos dons, nós convivemos com uma realidade espiritualmente igual a do tempo bíblico. Nada mais e não deveria ser nada menos. Então, aonde você ver uma manifestação com algo mais, abra o olho, porque se não é bíblico, não é de Deus. Amém? A Bíblia foi o que Deus quis preparar para nós, a igreja. Ele escreveu. Amém? Esta é a revelação dele e a instrução dele para nós. Porque tudo isso que nós estamos conversando aqui é acerca da nossa salvação e do projeto de Deus para nós. Pela graça de Deus, aleluia. Porque nós estávamos em Adão, perdidos, separados de Deus. Então, quando nós olhamos para a atuação do Espírito, se o Espírito usa, dá unção a um pregador, usa com dons espirituais, seja na pregação, seja na exposição da palavra, seja nos dons inspirativos de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, ou dons de poder como o dom da fé, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, ele está testificando daquilo que Jesus falou e que Jesus começou a fazer. E nós tão somente estamos continuando a fazer. Faz sentido? Aleluia. Saia dessa! Que o Espírito Santo está fazendo uma coisa nova. Não está. E se alguém está fazendo uma coisa nova, este não é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse que este Espírito testificaria dele e não ia começar nada novo, ia fazer o que ouviu dele, porque glorificaria ele. A ligação no texto é, ele vai me glorificar, porque ele vai ouvir de mim o que ele receber de mim, é que ele vai entregar. Pronto. Jesus entregou o que ele recebeu do Pai. O Filho entrega o que ele recebeu. Jesus entregou o que ele recebeu do Pai, o Espírito entrega o que ele recebeu do Filho. Precisa mais? Então ninguém está colocando o Espírito numa caixa, mas ninguém está abrindo porta para todo tipo de carnalidade e manifestações espirituais que não tem nada com Deus na santa igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a prova bíblica está aqui para nós. Está aqui para nós. E é uma orientação pastoral muito válida que o nosso pastor aqui trouxe para cada um de nós. E se nós temos dúvida, oremos ao Senhor e peçamos discernimento de espírito e o Senhor nos dará entendimento em todas as coisas. As escolhas do Filho é o terceiro tópico nosso. Jesus escolheu, no caso que é o Filho, é Jesus, escolheu a humildade ao fazer-se homem, ele escolheu a obediência ao cumprir a vontade do Pai, ele escolheu a consciência, foi uma escolha de consciência, conduzido pelo Espírito, com a consciência da sua missão, e por causa da sua missão ele era conduzido pelo Espírito. Então está aí. Escolha da humildade, fazer-se homem. Há uma colocação do pastor aqui, uma explicação, e eu botei este subtópico baseada nela, como Jesus escolheu se humilhar, e aí foi em algumas coisas assim, para frente e para trás, e eu traria isso em síntese no texto que nós conhecemos de Filipenses 2, 6-8, porque o humilhar-se de Jesus está explícito neste texto. Versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu vou fazer uma pausa aí, porque essa é a primeira parte deste processo de escolha do verbo que estava em forma de Deus, porque ele era Deus, mas que em não ter usurpação de ser como Deus, ou seja, deixou-se, aniquilou-se para tomar esta forma de homem. E é neste processo de aniquilação onde nós veiculamos a questão de ser Deus no tocante às coisas que são incomunicáveis com os homens, também conhecido como os atributos naturais ou atributos incomunicáveis. Ele teve que prender tudo isso na dimensão do homem. Ele tomou a forma de homem, aniquilou-se a si mesmo. O que quer que signifique essa aniquilação, eu vinculo com isso, e a prova nós tivemos aqui hoje, por causa da operação, seja, como o pastor explica aqui,
ficou trancado em algum lugar e não acessado, seja porque essa aniquilação deixou isso de fora no processo de tornar-se homem. Ele tinha que ser o verbo encarnado, portanto ele era Deus, e ele tornou-se verdadeiramente 100% homem. Amém? Então, o primeiro processo de humildade foi deixar, é o maior, né, de ser Deus para tornar-se homem. Isso é o que nós explicamos nos primeiros versículos, no versículo 7. No versículo 8, ele diz, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então houve um segundo processo que Jesus decidiu humilhar-se a si mesmo. Não só ele foi humilde, humilhou-se a si mesmo de deixar a forma de Deus para tornar a forma de homem, mas agora, sendo achado na forma de homem, ele continuou este processo por causa da obediência do plano do Pai para morrer, e uma morte horrorosa como é a morte da cruz. Então essa foi a primeira escolha do Filho. A segunda foi a escolha da obediência, que também estava neste texto que nós lemos, mas João 6,38 diz o seguinte, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então está da boca de Jesus estas palavras. Gálatas capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então a vontade, diz Paulo aos Gálatas, era de Deus. E ele se deu a si mesmo. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Para nos livrar deste século mau presente. Ou seja, nos livrando deste século, ele garantiu o século vindouro, a realidade eterna. Para isso, Jesus veio. E para fazer isso por nós, ele decidiu obedecer em plena totalidade o projeto do Pai. Todo o tempo, Jesus dizia, o que eu estou fazendo é em obediência e estou fazendo do jeitinho que o Pai quer, da maneira que o Pai quer. Tudo ele fez em obediência total à vontade do Pai. Em terceiro lugar, ele escolheu conscientemente. Foi uma escolha de consciência, a sua missão. O que ele veio fazer aqui, tanto para ser o cordeiro, como para ser, que era o sacrifício, como para ser o sacerdote, ele foi tornando-se também o próprio altar, aleluia. Ele conscientemente aceitou esta missão e em tudo ele foi conduzido pelo Espírito, conforme nós já estudamos nesta lição. Então, este processo que ele viveu foi consciente, aleluia, aceitando esta liderança, não só da vontade do Pai, mas da liderança do Espírito de Deus atuando na sua vida. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja aqui, clareza esta palavra, quem conduziu, quem levou, no caso é a mesma palavra, conduziu ou levou Jesus para este encontro, para esta realidade aí. Isaías capítulo 11, versículo 2, diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então veja, é uma profecia sobre o Messias que haveria de ser apresentado, vindo a este mundo, e sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, portanto o Espírito Santo de Deus, e trataria, quando ele diz o Espírito de sabedoria e de inteligência, ou seja, a atuação do Espírito com esta sabedoria espiritual, com essa inteligência espiritual, essa capacidade para além do normal. Muitas dessas coisas nós conhecemos através dos dons do Espírito. Como eu disse, foi do projeto de Deus. Mas a plenitude disso, dessa operação do Espírito, estava operando em Jesus. Em nós é dividido. Na igreja é suposto operar a plenitude da operação do Espírito, mas ela é dada a cada um como quer. E ele dá, olha, separadinho. Nós somos um corpo. Tem pé, tem mão, tem isso, tem aquilo. Amém? É completamente diferente. Mas como corpo, nós estamos cumprindo, aleluia, vivenciando este derramar do Espírito Santo que operou em plenitude na vida de Jesus. E eu agradeço a Deus por nos fazer terminar com essas palavras tão esclarecedoras. Esperamos que tenha sido de bênção para você. Também temos a aula comentada neste canal, onde vamos ler esta revista, não é? Nosso comentário, trazendo algumas explicações aqui daquilo que nós também comentamos neste roteiro. Deus abençoe você, vos dê uma abençoada classe no fim de semana, em nome de Jesus. Amém.